Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live. Nós estamos numa série sobre o discipulado. E hoje nós vamos ver, Deus abençoe, irmão Fabiano, irmã Kelly, irmãos muito caros, muito queridos, que eu aprendi a amar de longe e não vejo a hora de poder dar um abraço pessoalmente. Li seu testemunho hoje, fiquei assim encantado com a palavra que você colocou para o seu pastor, meu amigo, meu irmão, uma pessoa que eu conheci ainda novo, iniciando na vida de estudo, o pastor Alisson, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E o meu abraço ao nosso amado pastor Alisson, que é uma pessoa que eu conheço. Ele era discípulo do Carlinhos. No que eles chegaram, bastante jovens, e eu os conheci no seminário, são pessoas maravilhosas, Então, Clécio, grande Clécio aí, paz, turma boa, irmão Fabiano, mande o meu abraço sempre que tiver com o pastor Alisson, o meu abraço, ao Clécio, o Ian é presença, o Ian já é obreiro desta página, Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo de número 14, o versículo 25 do livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14 e o versículo de número 25. Lucas 14 e 25. Hoje nós vamos falar sobre o assunto, nós estamos numa série sobre discipulado. E nós vamos estudar hoje sobre o custo do discipulado, para depois nós entrarmos na questão do Sermão do Monte, ou o Sermão da Planície, quando nós vamos estar estudando de forma lenta, exegética e aplicada, porque eu não creio em exegese que não seja aplicada. Exegese que não seja aplicada fica lá para os tempos da Bíblia. E eu creio que a Bíblia fala hoje. Então vamos lá. Grandes multidões, 14 e 25 de Lucas. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Adriana Coelho, Deus abençoe, Adriana, seja muito bem-vinda. Lucas, Adriana, nós estamos em Lucas, o custo do discipulado, Lucas 14, 25 e diante. Ele diz assim: qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para a concluir, para que não suceder que, lançando os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz.
Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então hoje nós vamos ver que Jesus coloca para as pessoas, Jesus não engana ninguém. Ele não deixa ninguém sem a instrução devida. Então, nesse texto aqui, o Abimael, Deus abençoe Abimael, certo? Então, nós vamos lá. O custo do discipulado. Jesus vai mostrar, as pessoas estão entusiasmadas, querendo seguir a Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós devemos dizer é que Jesus não está desestimulando ninguém. O que Jesus está fazendo, pastor, se ele não está desestimulando as pessoas a segui-lo? Ele está dizendo que ser cristão, que querer tornar-se semelhante a Cristo e segui-lo, não é uma decisão que se toma sem pensar. Não é uma decisão que se toma sem antes calcular os custos. Que nós não podemos ser levianos nesta decisão. E aí ele vê uma multidão que vem atrás dele. Então lembre-se, a palavra discípulo é a palavra matetes no grego, que significa um discípulo, um aluno, um seguidor. Mas não é um seguidor da doutrina. A grande diferença é essa. É um seguidor da pessoa. Ele quer, o discípulo é alguém que deseja, Ritinha, Deus abençoe Ritinha, Deus abençoe a todos os irmãos, né? Então, é uma pessoa que Jesus quer que todos os discípulos, que candidatos a discípulos, pensem bem, que tomem uma decisão, mas uma decisão consciente. Hoje muita gente toma uma decisão em seguir a Cristo, mas não sabe das dificuldades ou foi enganado. Há um teólogo que diz que a diferença entre o nosso discipulado e o discipulado de Jesus é que no discipulado de Jesus, aí dá o exemplo do funil. No discipulado segundo Jesus Cristo, Jesus mostrava para as pessoas aquela ponta estreita do funil. E ele dizia, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então as pessoas meditavam, ouviam estas palavras, pensavam, e caso decidissem segui-lo, saberiam que, assim como ele seria recebido, essas pessoas também seriam recebidas. Assim como ele seria repelido, essas pessoas também seriam repelidas. O que acontecesse a Cristo, a Leida, pastora Leida, Deus abençoe. É um prazer tê-la aqui. E eu quero, de público, dar um testemunho de fé desta mulher. Certo? É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que tem uma vida na presença de Deus tremenda, certo? E que sempre viveu e vive para a glória de Deus. Então, é muito bom ter a Leida, ter a Abimael aqui conosco. Então, eu queria dar esse testemunho público da admiração, do carinho que eu tenho por esta mulher de Deus, chamada Leida. E o Abimael mais a Vera são meus filhos na fé, né? Então,
graças a Deus, há muitos anos, não vou dizer meu nome, não tanto de anos que eles são meus alunos, meus discípulos, mas a Leila, se você quer conhecer uma pessoa assim, temente a Deus, fervorosa, é a Leila, certo? Então vamos lá. Os custos do discipulado. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher, e a filhos, e a irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A primeira coisa que Jesus Cristo nos diz nesse texto sobre o discipulado é que o discipulado tem que ocupar o primeiro lugar. É que o discipulado ele tem que ocupar o primeiro lugar na vida daqueles que querem seguir a Jesus Cristo. Que nada pode sentar nesse trono do discipulado senão Cristo. E ele diz, se alguém quer vir a mim, ele não está dizendo, venham. Ele está dizendo, se alguém deseja, se alguém está sonhando, se entre vocês estão aspirando ser meu discípulo, ser como eu sou, então, quando nós desejamos ser como Jesus, nós temos que comprar o pacote inteiro. O que é isso, pastor? Significa que no meio tem uma cruz. Significa que ele nos convida para morrer. Que não é aceitar só o pacote das curas, dos milagres, de buscar uma vida mais leve, mais facilitada, como eu sempre dou o exemplo, um portão que era enferrujado e que pesava demais, e aí vem alguém e passa a graxa, aquele portão fica leve. Jesus não é esse homem. Jesus não é só essa pessoa que vive, que existe para tornar a nossa vida leve. É. Então Jesus vai começar a mostrar para aqueles candidatos a discípulos que Jesus não era assim. Jesus é diferente da gente. A gente fica feliz quando a multidão chega. Quando a multidão chega, a gente não quer saber as expectativas dela, a gente se deixa impressionar pelo número, pela quantidade. E aí a gente aceita sem reserva, sem fazer uma triagem. E aí, junto, quando a gente aceita alguma coisa, é porque quando você casa com a mulher, você casa com ela e aceita também toda a família, os defeitos, as virtudes. Né? Então, quando a mulher casa com um homem, também ela casa sabendo que comprou o pacote inteiro. E não casou só com o cidadão, só com o príncipe encantado. Casou com a beleza, casou com os defeitos, casou com os problemas da família. Casou, recebe o pacote inteiro. Com Jesus é assim. Vai andar com Jesus, se ele não tem onde dormir, também não temos onde dormir. Se ele vive uma vida de oferta das mulheres ricas que o ajudavam, grandes mulheres, Maria Madalena era uma delas, Joana era outra, então tem o nome lá das ofertantes. Né? Se Jesus vai para banquete, para um casamento, a gente vai com ele. Mas quando Jesus vai expulsar o demônio de Gadara, ou nos manda atravessar o mar da Galileia e vem uma tempestade, nós também vamos com ele. Então, estar com Jesus, querer ser discípulo de Jesus, é receber o pacote todo e não querer só as bênçãos do Senhor, mas estar disposto a estar com ele, tanto nas bodas de Caná, como no cemitério de Gadara. Tanto sobre a relva, alimentando-se de pães e peixes multiplicados, quanto a deriva no mar, no meio de uma tempestade. Então é ter o pacote inteiro.
certo? Jesus não quer gente simplesmente que diga assim, olha, pastor, eu quero sentar na relva e comer peixe. Jesus diz, meu filho, se você quer relva e peixe, você também tem que querer andar comigo por cima das águas. Você tem que também querer a hora da tempestade, a hora que eu mando você só, e que o mar se levanta e você vai ter que remar muito. Certo? Porque na hora da cruz, a maioria correu. A maioria foi embora. Ou para você que está morando em outro lugar, como eu sou muito cearense da gema, isso não quer dizer que nós sejamos melhores do que ninguém, mas também nós queremos dizer para aqueles que são racistas e preconceituosos também, que tem preconceito contra o nordestino, que nós temos muito orgulho dessa terra linda, de gente corajosa, maravilhosa. E nós temos orgulho de ter o ano todo de sol. Aqui é bonito. Se você fala mal, é porque você não conhece o Nordeste. Você não sabe o que é um pargo assado com batata frita. Você é metido a besta. Mas metido a besta não tem vez aqui, porque cearense é macho. Mulher cearense é arretada. E como nós dizemos, quando Jesus foi embora, o povo pegou o beco. Como diz o cearense. Os discípulos pegaram o beco. E Jesus está chamando gente para dizer assim, olha, vai chegar momento em que vocês vão correr. Vai chegar momento onde vocês vão dizer que vão estar comigo, mas não vão. Onde vocês vão dizer, Senhor, como disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer, não te deixarei. Jesus disse, hoje, Pedro, hoje você vai negar, porque hoje o negócio vai ficar difícil. Então tem horas que seguir a Jesus Cristo é impossível. Você ouviu o que eu disse? Tem horas que seguir a Jesus é impossível. E há teólogos profundos que dizem que as propostas de Jesus são impossíveis de cumprir. E eu concordo com eles. E que a única maneira de nós nos tornarmos discípulos de Jesus é pela graça do Espírito Santo. É nos despirmos de tudo que é nosso e dizemos, Espírito Santo, o que o homem está pedindo não dá. Só por mim não dá. Mas com a tua graça, Espírito Santo, bendito e maravilhoso, contigo no barco, se o Senhor me ajudar, eu vou. Então Jesus, se alguém vem a mim e não aborrece pai e mãe, primeiro custo do discipulado, é que Jesus usa palavras assim duras, ele disse aborrecer. Ele disse, se alguém quer vir após ele, se alguém quer ser seu discípulo, ele diz o seguinte, tem que colocar o reino de Deus acima dos vínculos mais importantes. É a primeira coisa que ele nos diz. Ele diz que não dá para segui-lo preocupado com a mãe, preocupado com o pai, com a mulher, com os filhos, com os irmãos, com as irmãs. Ele diz que não dá para segui-lo para dizer, Pedro, vamos comigo, e Pedro dizer, Senhor, e a sogra? Senhor, e a minha mulher? Que não dá para seguir a Jesus Cristo e João chegar para ele e dizer, Senhor, o que eu faço com o barco? E os barcos? Ou seja, Jesus está dizendo que não dá para segui-lo dividido. Que se alguém quer seguir a Jesus Cristo, tem que segui-lo completo, não um pedaço. Tem que segui-lo, William, Deus abençoe. Tem que segui-lo liberto de todas as amarras. É como Deus diz a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é andar em fé.
Que é Deus dizer, olha, sai da segurança, da zona de conforto. Abraão, eu te convido para sair sair da tua terra, do lugar onde você está habituado, acostumado, onde você conhece, onde você tem posse. E Deus diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você nem viu, você nem sabe como é essa terra. Mas se você vai andar pela fé, se você não vai andar comigo, diz Deus a Abraão, você tem que confiar em mim, que a terra que eu digo, que vou mostrar, é uma terra superior à sua. E Jesus diz, se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai. Aqui não é odiar. A mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Ele está dizendo que diante da grandeza do reino, diante da grandeza, da oportunidade que está pela frente, o nosso amor para com o pai, a mãe, os filhos e os irmãos parecem aborrecimento. Parece algo quando a gente compara e diz assim, rapaz, como é o amor daquele discípulo por Jesus? É igual ao pai? Não. É igual o que ele sente pela esposa? Não. Pelos filhos? Não. Pelos irmãos? Não, porque são as pessoas que nós mais amamos. E como é o amor dessa pessoa por Jesus Cristo? Rapaz, olha, você sabe o tanto que ele ama a filha? Sim. Você conhece o quanto ele ama a esposa? Sim. Você conhece o quanto ele ama a mãe? Sim. Pois comparado que ele ama a mãe, o filho, a filha, a esposa, com o que ele ama a Jesus Cristo e com a importância que ele dá a Jesus Cristo, o amor dele pela mãe e pelo pai parece que ele os aborrece. Tamanha a exigência. É que é um amor infinitamente maior, não é um amor parecido. É um amor e uma dedicação infinitamente maior. Jesus está dizendo que ele quer 100% de exclusividade, 100% de dedicação, 7 dias por semana. Ele não quer 2 horas de culto, onde a gente vai lá e diz, glória a Deus, aleluia! Onde ele quer dedicação completa. Nós vimos na aula passada que não dá para dizer assim, Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Não dá para arrumar desculpa. Ele quer dedicação completa. Ele diz, mas aí ele vai mais fundo, porque quando a gente pensa que Jesus Cristo foi fundo, ele vai mais fundo ainda. Irmãos, senhores e senhoras que me ouvem, eu não sei onde está chegando, mas eu quero lhes dizer uma coisa, que caminhar com Jesus Cristo é de longe muito diferente com o que a gente chama de evangelicalismo de hoje. É que se nós somos reformados que precisamos de reforma. Escute uma coisa que eu vou lhes dizer. Somos reformados que precisamos de reforma. O que foi a reforma protestante do século XVI? Foi uma volta às Escrituras. Foi um sair da zona de conforto. Foi um sair da escuridão, da ignorância, para se expor à luz do Evangelho. E eles voltaram para as Escrituras. E nós, enquanto cristãos, e querendo ser discípulos de Cristo, temos que sair da zona de conforto e voltar a estudar o Novo Testamento e fazer uma comparação como Lutero fez. Lutero comparou a Bíblia com a igreja dos seus dias. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que a igreja dos seus dias havia abandonado a diretriz, a orientação, a baliza, a escritura
E aí eles voltam, e Zwingli, e Melanchthon, e Calvino voltam para as Escrituras, e eles dizem 5 coisas. Sola gratia, só a graça. Sola fide, só a fé. Solo Christus, só Cristo. Certo? Então, sola Escritura, só a Escritura. E soli Dio gloria. Só a Deus glória. Então, eram os 5 solas da reforma. Só a Escritura, é Bíblia, é voltar para a Bíblia, não tem nada de eu acho. Não tem essa história de eu acho, eu imagino que, a irmã tem uma revelação e acha que é assim, o irmão tem uma revelação. Não é assim. É só a Escritura. É a Escritura acima de tudo e de todos. É toda a experiência de fé submissa à régua da Escritura, e o que não passar não é de Deus. Lutero diz assim: ainda que em algum lugar chova milagres e não estiver de acordo com as Escrituras, rejeite. E ele diz: ou este livro te aproxima de Deus, ou o pecado te afasta desse livro. Então, o que Jesus está dizendo? Então, nós reformados precisamos de uma reforma urgente. Precisamos de homens e mulheres que digam assim: eu não quero uma multidão aqui na igreja. Eu não quero gente que venha para cá para se esconder no domingo. E que fique lá atrás, dando meia dúzia de glória, ou caladinho, enquanto está pecando, enquanto está fazendo tudo que não presta. Eu não quero uma multidão aqui, para que eu tenha que botar um Big Brother. Porque estão fazendo tudo dentro das igrejas. Jesus está... Porque o grande problema é esse. Nós queremos uma multidão sem triagem, sem ser experimentada, e nós queremos que essa multidão venha e faça coisas boas. Não, meu amigo. Se você pega, certo? Lobo, e não percebe que ele é lobo, recebe o lobo como ovelha, de noite o lobo vai agir como lobo. E se você ainda escurece a luz da igreja, fica mais fácil. Certo? Aí lobo que é lobo rouba, lobo que é lobo devora ovelha. Lobo com lobo se agarram. Então nós temos um monte de gente hoje pecando dentro dos próprios templos. Gente que está dentro da comunidade de fé, que nunca foi transformado. Por quê? Porque nós queríamos multidões e ainda demos um escurinho para eles. Aquele clima de louvor, de ar-condicionado, que eu não sou contra, de escuro, mas isso mesmo, para crente transformado é uma benção. Mas para lobo também é uma maravilha. E é por isso, e depois a gente ainda se escandaliza. Ainda diz: vixe, como nós dizemos aqui no Nordeste. Não é para se escandalizar. Por isso Jesus, como é Jesus? Se eu fosse você, eu leria a Bíblia. O Ministério Espiritual da Saúde adverte: leia a Bíblia, faz bem à alma. Jesus disse assim: se alguém vier a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Para ser meu discípulo, tem que colocar o meu trono no seu coração em primeiro lugar. Eu exijo exclusividade e dedicação completa. E aí, meu amigo, quando alguém ia, já sabia. Já sabia o que ele esperava. É por isso que não dá para chegar e dizer: Senhor, deixa eu primeiro despedir da minha casa. É por isso que não dá para dizer: Senhor, deixa o meu pai morrer primeiro. É por isso que com Jesus não há desculpa. Ele está dizendo: se você quer vir a mim, então você não vai enxergar outra coisa a não ser o meu reino. Então você não vai enxergar outra coisa a não ser me servir. Então você não vai ter outro paradigma a não ser eu.
Então o senhor e a senhora não vai ter mais a quem seguir, a não ser a mim. Então você não vai ter outro referencial, a não ser a mim. Então, Jesus é o referencial, não é o pastor fulano, não é o pastor Gilberto. O referencial do cristão é Jesus Cristo. Paulo diz, todos nós, com o rosto descoberto que Moisés cobriu, mostrando os defeitos, sem maquiagem. Não que eu seja contra a maquiagem, mas aqui é cara limpa, com os defeitos, mostrando todos nós com o rosto descoberto, mostrando quem nós realmente somos, sem hipocrisia, sem, meu Deus e meu Pai, Senhor do arquiteto do universo, nós não somos maçons. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando como espelho a glória do Senhor, é Ele o exemplo. É Ele que eu preciso imitar, é com Ele que eu quero parecer. É a Ele que eu sigo, e aí quando eu sigo, não importa se o fulano está dando mau testemunho, se o Beltrano se desviou, se o fulano roubou a igreja, se o pastor casou com a mulher do diácono, não importa. Por que, pastor, que não impede? Porque eu quero parecer com Jesus Cristo. E Jesus jamais casa com a mulher do diácono. E Jesus jamais rouba. E Jesus jamais me decepciona. Sabe por que tem um monte de gente decepcionada com Deus? Porque não era Deus. É porque o Deus dele e dela era a igreja. Era o pastor, era a doutrina. E aí, no dia que se decepcionou, achou que Deus tinha falhado. Mas é porque não era seguidor de Jesus Cristo. É porque era seguidor de uma doutrina, de uma igreja, de uma comunidade de fé. E aí se decepcionou, e aí hoje está triste, aí hoje está para baixo. Não, mas o filho morreu, pastor. É uma dor muito grande. É sim, mas é por isso que Jesus diz logo. Certo? Jesus não enganou ninguém e disse, você quer vir após mim? Então você tem que me amar mais do que sua esposa, mais do que seus filhos, mais do que sua mãe, mais do que seu pai. Porque se um destes eu levar, você não tem o que reclamar, você lê o contrato. E o maravilhoso é que Jesus não nos engana, não faz aqueles contratos com aquelas letrinhas bem pequenininhas para que a gente tenha preguiça de ler. E assine sem ler. E quando a gente vai ver o contrato, até assinei. Jesus está dizendo, meu filho, olha, se você é meu servo, eu posso levar sua mãe, posso levar seu filho, posso levar tudo, porque eu ocupo o primeiro lugar e você não vai ficar com raiva de mim. E é por isso que Jó diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque naquela época Jó já conhecia esse princípio, pertence a Ele. Não é nosso, não tem direito mais de ficar, Deus, estou magoado com o senhor levou. O senhor foi embora, o senhor carregou, o senhor tomou. Não. Tudo é dele, como diz Paulo, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. É isso que Jesus está dizendo, meu. Que minha vida é dele, minha família é dele, meu carro é dele, tudo que eu tenho é dele. E ele exige de mim 100% de dedicação. Não dá para ser discípulo de Jesus tentar ser outra coisa, porque aí a gente vai ser um híbrido. A gente vai ser um Jesus mundanizado. Vai ser um Jesus secularizado. E aí Jesus diz não. Mas Jesus vai mais fundo ainda. Em primeiro lugar, Jesus diz que a dedicação que ele existe é completa. E depois ele vai mais fundo ainda. E ele diz o seguinte. E ele diz, e a sua própria vida. Então ele está dizendo, se você vem a mim e não aborrece sua própria vida. Então é chegar e dizer, Senhor, olha, eu tinha um monte de planos. Senhor, é ter uma conversa clara com Jesus e assim, Senhor, olha, eu pensei em construir uma família,
Senhor, eu pensei em fazer, eu tinha tantos projetos. Senhor, o meu sonho, Senhor, era ser um empresário. Senhor, o meu sonho era viver viajando. Senhor, eu vim aqui, porque hoje acontece o contrário. A gente procura Jesus para que ele cumpra ou nos ajude a realizarmos os nossos sonhos. Nós não vamos à igreja para perguntar, Senhor, o que o Senhor sonhou para mim? Aí nós cantamos aquelas músicas, né? O sonho que foram embora. Aí a gente diz assim para Jesus, eu quero de volta o que é meu. Você só quer de volta o que é seu quando você ainda não é totalmente de Jesus Cristo. Você só quer os planos quando você descobre. E não só quer plano de volta. Quando a gente descobre que não são mais os meus planos. Que em Cristo Jesus, quando Jesus diz não aborrece sua própria vida, significa que eu não tenho mais planos à parte de Cristo. Que agora eu digo, Senhor, cheguei diante de ti com um monte de plano. Queria ser médico, queria ser engenheiro, queria ter posses, queria ter um avião, queria ser cantor, queria ser escritor, queria ser um monte de coisa, Senhor. Mas agora que eu estou diante de ti, eu quero saber do Senhor. E aí ele diz, porque a gente chega para Jesus e diz assim, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, os meus planos, como diz Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, os meus planos ficaram lá atrás. Senhor, os meus planos morreram com o velho homem. Os meus sonhos não são mais os meus sonhos. Agora eu vivo para cumprir e para realizar os teus sonhos. Qual é a tua vontade? É o antropocentrismo sendo substituído pelo teocentrismo. E o que é isso, pastor? Você agora falou língua estranha? Não. Antropocentrismo é o homem no centro. Teocentrismo é Deus no centro. Hoje nós vivemos um cristianismo do homem no centro e Deus do lado servindo. E Deus no balcão celestial dizendo, o próximo, o que o senhor deseja? Eu vim aqui, Senhor, para o senhor restaurar meu casamento. Eu vim aqui para o senhor prosperar minha empresa. E Deus dizendo, o próximo, o próximo. E um Deus cansado, assim, eu já não aguento mais, é tanto pedido, é tanta gente. Esse não é o cristianismo orientado e dirigido e pautado nas Escrituras. O cristianismo da Escritura não é assim, que eu chego numa pila e Deus está lá atrás do balcão para me dar o que eu preciso. Não, é o teocentrismo, é Deus no centro, é você rejeitando tudo, é você com as mãos cheias de sacola. É você com as mãos cheias de portfólio. É, com as mãos cheias de livro. É você com um monte de coisas preciosas. E você tira relógio, tira celular importado, você desce do carrão. Você joga os planos assim do lado e olha só para Jesus e começa a se fazer um striptease espiritual de coisas. E começa a dizer sonho, rua. E começa a dizer bens materiais, fui. E começa a fazer essa retirada e chega diante de Jesus só com a roupa do corpo. Como nós dizemos aqui, só com a roupa do couro. Dizendo, Senhor, eis-me aqui, despido, disposto, Senhor, a fazer qualquer coisa que tu queiras. Aborreci a minha vida, abri mão de tudo. O que queres? Qual é o plano?
Aí sim, aí tá pronto. Aí Jesus disse, você é professor? Sou. Pois vai ensinar na sua sala e seja um exemplo. Aí você vai parecer comigo. Meu filho, você quer agora, eu quero levar você para o mundo da moda. Mas não para você ser um modelo arrebentando a boca do balão. Não, mas para que você seja um modelo da minha beleza, para que as pessoas me vejam através de você. Meu filho, você quer ser um engenheiro? Quero. Eu vou colocar você dentro das maiores arquiteturas, mas a maior obra que eu tenho que fazer não é fora de você, é dentro de você. Aí sim a gente começa a dizer, Senhor, quais são teus planos, qual é a tua vontade? Qual o teu querer para a minha vida? Isso é cristianismo. E muitas vezes Jesus diz, não, vai embora no teu sonho, só que o rumo agora é outro. A prioridade é outra. E muitas vezes ele diz, não, eu chamei você para outra coisa completamente diferente. E aí Jesus disse, se não aborrecer sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se não estiver disposto a largar tudo para me seguir, se não estiver disposto a abrir mão dos sonhos, abrir mão de tudo, não pode ser meu discípulo. Aí Jesus diz mais. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso nós já comentamos na live passada. Nós dissemos que tomar a cruz significa ser crucificado com Cristo. E Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Então Jesus não nos chama para nos deixar largados. A vida cristã é uma vida pregada. Como é, pastor? Não entendi. A vida cristã é uma vida pregada. É onde nós pregamos a nós mesmos numa cruz. É. Onde nós carregamos a cruz e lá nós nos pregamos nela. E Paulo diz, o mundo está crucificado para mim e eu para ele. Paulo está dizendo, não dá para ele me abraçar, não dá para eu abraçá-lo. É. Ser cristão é isso. Ser cristão é dizer assim, rapaz, não dá mais, não tem jeito. Por causa da minha fragilidade humana, eu posso até cair, escorregar, ir lá no mundo, mas não tem condição de viver mais lá, não tem natureza para ficar mais lá. Porque Pedro é que diz, a porca lavada voltou espojador de lama e o cão o seu próprio vômito. Ele está dizendo que a porca lavada voltou porque era porca. A bichinha tinha sido apenas lavada, mas a natureza dela era de lama. E nós temos um monte de gente que levou um banho. Um banho cheiroso. De massagem no ego, de mensagem de autoajuda. E a pessoa nunca deixou de ser porca, nunca deixou de ser porco, mas foi lavada, botou gravata, botou uma Bíblia, ficou tão lindo o menino, mas a primeira lama que o menino viu, sua natureza de porca explodiu, sua natureza de porca assumiu o controle e ele caiu na lama. E eu não sei, irmãos, como é que ainda tem gente que se escandaliza. Era porco. O pastor, o senhor viu, pastor, eu estou tão atribulado, o que foi, meu filho? O fulano, pastor, era bispo. Era pastor, há tantos anos. Era porco, meu filho. Lavado. Botaram talco, mas não mudaram a natureza. Porque ninguém pode mudar a natureza de um pecador miserável igual a mim, a não ser Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo pode transformar um miserável como eu, segundo você. E aí Jesus diz, se alguém não tomar sua cruz, se alguém não morrer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, quer dar fruto, morra. Certo? Se não morrer, fica milindrado. Você nunca viu um defunto dizer, ai,
Nós temos pessoas aí que são pessoas da área da saúde. Você nunca vai ver um defunto dizendo assim, ai, você vai fazer uma necrópsia, abre o defunto todo, não tem perigo. Eu tenho um amigo que trabalha lá, e ele diz, Gilberto, eu abro, eu mexo. E eu perguntei para ele, você não teme, né? Ele disse, não, eu estou tão acostumado, lá é um lugar tão tranquilo, ninguém se mexe. Como dizem os cearenses, que eu tenho alguma... ninguém se bole. É, certo? Então, por quê? Por que nós temos tanta gente hoje que é milindrada? Porque está viva. Porque nunca foi crucificada, porque nunca experimentou as dores dos cravos. Porque nunca experimentou a lança no peito. Porque ser de Jesus, meu irmão. Porque seguir a Jesus Cristo é estar disposto a ser pregado, é estar disposto a ser traspassado pela lança. É estar disposto a ser ovelha muda. Diante daqueles que o tosquiam, daqueles que estão tirando, arrancando-lhe a pele. E aí Jesus diz sobre os custos, e aí ele vai usar duas metáforas, do construtor e do rei numa guerra. Ele diz assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Primeiro, Jesus disse, se você quer vir, sente e examine os custos. Aí ele conta a história de um construtor. Ele disse, olha, porque se alguém quer fazer uma torre, um duplex, primeiro se senta para ver se dá. Para depois de começar, aí é tarde. Depois de começar, não dá mais para dizer assim, rapaz, não deu. Deixa aí, foi só prejuízo. Jesus está dizendo, se você quer me seguir, você tem que sentar, pensar e ver se é isso mesmo que você quer. É difícil, né? É. Com Jesus não é assim, vem meu filho que eu te dou uma Bíblia. Com Jesus ele está dizendo para mim, para você, sente, calcule, para depois que você começar a me seguir, não queira desistir. Depois que começa, é só para frente. Não tem ré. O carro de Jesus Cristo não tem ré. É só para frente. Lembre do que eu disse na aula passada. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Aí ele diz, para saber se tem como terminar. Você tem que dizer assim, Senhor, quero te seguir. Mas será que eu vou até o fim? É meu plano? Eu vou depender do Espírito Santo para isso? Porque quando você senta para fazer as contas, você vai descobrir que não dá. Você vai descobrir que não tem condição. Primeiro, você já tirou tudo. Aborreceu pai e mãe, você não tem mais nada. Segundo, você já morreu. E em terceiro lugar, você vai descobrir assim, rapaz, não dá. Porque o grande problema é que a gente vai numa alegria imensa, achando que dá. Aí, diante da primeira bomba, a nossa fé se transforma em descrença. A nossa fé se transforma em desânimo. A nossa fé rui. A nossa fé é levada pela enchente. E por quê? Porque a gente não sentou para ver. Rapaz, é difícil, não é fácil. E para dizer assim, Espírito Santo me ajude. Espírito Santo me leve. Espírito Santo me conduza. Eu tentei só, tentei na minha força, tentei na minha sabedoria. Espírito Santo, eu esqueci de, na hora de fazer o cálculo, eu esqueci do Senhor, eu esqueci do teu poder, eu esqueci da orientação, eu esqueci da graça. Eu fui na empolgação.
E empolgação diante da primeira tribulação traz destruição. Até rima, viu? Não dá, irmão, para seguir a Jesus só na empolgação. É por isso que ele diz, volte ao seu primeiro amor. Porque geralmente, quando a gente vai só na empolgação, a gente rui. E aí a gente tem que sentar e dizer, não dá. Não dá para ir só, mas eu quero. Eu sou teimoso, eu quero ir. Então como é que vai? Aí a gente diz, Espírito Santo, eu preciso de ti. Aí a gente busca o poder do Espírito Santo. E aí a gente diz assim, Jesus, eu sozinho não posso, mas o Senhor me ajuda? Ele diz, porque enquanto o professor não fizer assim, você não aprendeu a lição. Quando o professor ensina e você fica assim, sim, você não aprendeu. Mas quando você faz assim, ou você ou o professor, quer dizer que caiu a ficha. Quer dizer que você entendeu. Então não dá para seguir a Jesus só na vontade. Não dá para seguir a Jesus só na empolgação. Nós temos que depender da graça. Nós temos que depender do Espírito Santo. E nós temos que dizer, Senhor, eu fiz os planos, não dá para chegar lá sozinho. Não dá para ir até o meio, Senhor. Na primeira curva eu me desvio, Senhor. Mas eu conto contigo. Mas eu conto com a tua ajuda, eu conto com a tua graça, eu vou viver na oração. Eu vou viver lendo a Bíblia, Senhor. Eu vou procurar a tua direção. Eu vou viver nos teus pés. Senhor Jesus, se o Senhor me levar... Aí Paulo descobriu. Paulo é tremendo. Deus em Cristo nos conduz em triunfo. Deus percebe que o menino e a menina, que eu e você não conseguimos ir. E aí Deus diz assim, pra cá, sobe no colo do papai. Deus diz hoje para a pastora Leida, suba no meu colo, filha minha. Deus diz hoje para mim e para você, suba no meu colo, meu filho. Eu te conduzo em triunfo. A tua força não vai. Ele diz, lembra do que eu disse para Zorobabel? Não por força, nem por violência. Zorobabel, você está sonhando com o exército? Não tem, Zorobabel. Você está sonhando com dinheiro para construir o templo? Não tem, Zorobabel. E o que tem, pai? Ele diz, mas pelo meu espírito. Mas pelo meu espírito. E aí você diz, descobri o segredo. Irmãos, tem um monte de gente que está frustrado no evangelho porque está tentando ir nadar contra a correnteza com seus braços. E aí descobriu que não dá. Aí descobriu que não vai, porque a correnteza é mais forte. Mas tenta nadar com os braços de Jesus. Tenta nadar treinado pelo Espírito Santo. Tenta enfrentar a vida cheia do Espírito Santo. Aí Jesus fala o seguinte, ele disse, olha, tem muita gente que começa um monte de coisa, mas nunca termina. Começa a faculdade, não termina, só de alicerce. Começa a vida, não termina. Tudo que a gente começar tem que saber, vai terminar ou então nem comece. Moça, se você não acha que dá para terminar com o mesmo marido, não case. Fique só. É melhor ficar só do que começar e não terminar. Aí diz assim, porque senão nós vamos servir de zombaria. Pessoa que segue a Cristo e depois desiste, meu, só serve para ser zombado. Porque ele nem é mais do mundo, nem é de Cristo. Aí ele se entope de bebida. Ele se entope de droga para esquecer a vida. A frustração que ele teve. E aí Jesus diz que o último estado fica pior do que o primeiro. Porque aí sai um espírito e vem 7, fazem 8. Aí Jesus diz assim, o qual é o rei que indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. No caso aqui agora é diferente. O outro vai pensar se vai fazer uma guerra. Você vai fazer uma construção. Uma estrutura arquitetônica. Esse aqui não. Esse aqui o mal já vem. Esse aqui o inimigo, ele está sendo invadido. E ele tem que fazer as contas ligeiro.
E ele tem que saber, rapaz, o meu exército tem 10 mil, dá para enfrentar? Não, dá não. Dá, vamos. Não dá, rapaz, manda logo o pessoal para fazer acordo de paz, para os danos serem os menores possíveis. Então Jesus está dizendo o seguinte, sabe o que é? Sente para ver o custo. Você vai construir um reino. Você vai ser um edificador do reino. Eu te chamo para construir a maior obra que a terra já viu. O reino dos céus, para implantar nessa terra o reino dos céus. Isso exige dedicação completa. Isso exige força e energia completa. Isso exige que você esteja 100% ligado. Isso exige que você tenha pensado muito antes de entrar nesta implantação do reino de Deus, porque vai custar a minha vida. E aí ele diz, olha, é como uma guerra. E ele diz, você tem agora que sentar e ver. Dá. E aí a gente começa a dizer, rapaz, não dá não. Porque o que Jesus quer é mostrar a mim e a você que sem graça não dá. Que sem o Espírito Santo não dá. O que Jesus quer mostrar e ensinar para mim e para você é dizer assim, rapaz, parei para pensar e não é que não dá. Parei para pensar e não é que não tenho condição de colocar Jesus acima de tudo. E não é que não tenho condição de aborrecer a minha própria vida porque eu me amo. Não é que agora que eu parei para pensar, que eu sentei e fui meditar nas exigências de Jesus e do seu reino, que são infinitamente maiores do que tudo que eu sou e do que tudo que eu posso fazer. E aí quando você chega a esta conclusão de que a sua conta está zerada, de que não há nada que você possa fazer, e aí você se rende, você diz, Senhor, eu entendi a mensagem. Eu não posso. Mas tua graça em mim pode. Senhor, eu não posso garantir que eu vou ficar contigo até o fim. Eu não posso garantir que na próxima curva eu não me desvio. Mas se tu estiveres em mim, tua palavra em mim, teu espírito em mim, eu vou longe. Senhor, se o teu espírito habitar em minha vida e ele for me ajudando a crucificar a carne, então, Senhor, eu posso pegar a cruz. Eu posso dizer, eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Senhor, se o teu espírito, se a tua graça vier na minha direção, então, Senhor, eu fiz as contas, eu descobri que eu não conseguirei terminar sozinho, mas eu descobri que Deus me conduz em triunfo. E hoje, Pai, eu estou precisando de colo. Talvez sua vida emperrou. Talvez sua vida deu uma estagnada, uma parada. Veio um obstáculo daqueles, o obstáculo. E aí hoje você precisa de colo. Hoje você precisa dizer assim, Pai, agora eu preciso que tu me conduzas. Porque a minha força acabou, o combustível acabou, não tem posto perto. E eu preciso de um empurrão. Eu preciso de um empurrão. E aí Deus diz aprender. Aí Deus faz assim. Aprendeu a lição. Foi? Menino bonito do papai. Menina bonita do papai. Aí ele diz, aprendeu. Ele diz, aprendeu. Ah, você agora descobriu que não é a sua força, é a minha. Que não é a sua inteligência, sua sabedoria, nem sua capacidade, é a minha. Que não é você, sou eu em você. Ah, que você não vai longe, mas comigo você chega lá. Aprendeu? Amém. Que Deus nos abençoe. Reflita nisso. Jesus te chama para o discipulado e ele vai te abençoar nessa jornada. E que sem ele, nós não podemos fazer nada. Só com ele.
Amém? Então confie nele, que ele te leva. Hoje ele quer te botar no colo e te levar em paz. Amém.